sou casado, mas uma noite fiquei completamente bêbado com um grupo de amigos e quase transei com alguém lá. Se não fosse minha esposa de 10 anos, entrar bem na hora. Antes de acontecer, a real é que eu teria ido até o fim. Já faz mais ou menos 1 ano e meio. E minha esposa me perdoou. Mas o que eu não consigo fazer é me perdoar. Me sinto como uma casca vazia de quem eu era, considerando que eu sempre critiquei homens que fizeram praticamente o que eu ia fazer. A real é que eu não estava no meu juízo perfeito. Sei que não é desculpa, mas minha esposa se recusa a desistir da gente e ela traz o assunto à tona de vez em quando, porque com razão isso a assombra. Eu sei, sou um merda, blá blá blá, mas cheguei ao ponto em que a culpa me corrói todo dia e ela não desiste da gente. Mas lógica e emocionalmente, eu dei um passo atrás para analisar a situação em que estou e preciso ir embora se ela não for embora. Porque, na minha opinião, a única forma de espiar esse tipo de erro é ir embora. Não tô fazendo isso pra ficar com essa outra pessoa, mas sim como a última demonstração de amor que posso dar à minha esposa. Ela não parece entender por que eu abriria mão de tanto tempo que passamos juntos, mas a real é que eu ia fazer isso se ela não tivesse entrado. E foi aí que a vida entrou em um ciclo estranho de silêncio e palavras não ditas. A rotina do casamento seguia, mas havia uma sombra pairando sobre cada gesto, cada olhar, cada tentativa de aproximação. Eu percebia o esforço dela em seguir em frente, pequenos carinhos no café da manhã, mensagens durante o dia, até convites para programas que não fazíamos há anos. Mas eu, preso na culpa, recusava inconscientemente cada gesto. Minha mente insistia em me lembrar que eu não era digno daquilo. Às vezes à noite deitávamos lado a lado sem dizer nada. O teto parecia falar mais do que nós dois. Eu ouvia a respiração dela firme e constante, e pensava no peso que havia colocado sobre nossos ombros. Em alguns momentos quase abria a boca para dizer eu vou embora amanhã, mas me calava, covardemente, temendo destruir de vez o que ainda restava. A culpa começou a se manifestar em outras áreas. No trabalho, perdi o foco. Minhas entregas atrasavam. Meus colegas notavam meu distanciamento. Entre amigos, eu já não ria como antes. Evitava encontros para não correr o risco de cair novamente nas tentações da noite. Minha vida parecia se reduzir a um campo de batalha interno, onde eu era simultaneamente réu, juiz e carrasco. Foi nesse cenário que ela sugeriu algo inesperado. Terapia de casal. Eu, que sempre fui cético, quase recusei de imediato. Mas ao ver o brilho de esperança nos olhos dela, percebi que talvez fosse a única chance de colocar as cartas na mesa. O medo era simples. E se, ao falar em voz alta tudo o que me corroía, ela desistisse de vez? Na primeira sessão, o silêncio foi esmagador. O terapeuta nos encarava com calma, esperando que um de nós quebrasse o gelo. Ela falou primeiro, com uma voz firme, mas embargada, disse: eu não quero que você vá embora. Quero que você fique e lute. Mas preciso saber se você ainda é capaz de lutar. Essas palavras atravessaram minhas defesas e pela primeira vez em meses, lágrimas brotaram sem controle. A partir dali, começamos uma nova etapa, dolorosa, frágil, cheia de recaídas, mas também marcada por lampejos de conexão. Em alguns dias, parecia que estávamos reconstruindo algo. Em outros, parecia que estávamos apenas remexendo feridas que nunca cicatrizariam. E no meio desse processo, comecei a perceber que talvez o problema maior não fosse apenas a traição, quase consumada, mas a identidade que eu havia perdido. Quem eu era antes de me tornar esse homem que se afoga em arrependimento? Quem eu poderia ser se escolhesse de fato enfrentar meus erros e não apenas fugir deles? As sessões seguintes de terapia se transformaram em um campo minado emocional. Cada encontro parecia abrir uma nova ferida, mas também oferecia a chance de cicatrizar antigas. Minha esposa trazia à tona lembranças que eu havia apagado ou preferido ignorar. Aniversários em que eu parecia distante. Viagens em que preferi beber com amigos, em vez de estar ao lado dela. Discussões em que eu fazia piadas para evitar confrontar minhas próprias falhas. Era doloroso ouvir tudo isso, mas ainda mais doloroso perceber o quanto eu realmente havia falhado em ser o marido que sempre disse que queria ser. Em alguns dias, saíamos da sessão em silêncio, como se tivéssemos corrido uma maratona invisível. Em outros, havia pequenas vitórias. Um abraço espontâneo no carro, uma risada compartilhada ao lembrar de uma memória boa, a sensação de que ainda havia algo a resgatar. Eu aprendi a valorizar esses momentos como se fossem diamantes raros. Afinal, eles eram a prova de que nem tudo estava perdido. No entanto, a culpa não me deixava em paz. Eu me pegava relembrando a noite do Coestracol como um filme repetido na minha cabeça. Cada detalhe, cada cheiro, cada som, era como se meu subconsciente quisesse me punir, obrigando-me a reviver o erro inúmeras vezes. Comecei a escrever sobre isso em um diário, a pedido do terapeuta. No início parecia estranho, mas logo percebi que colocar meus pensamentos no papel era como liberar um pouco da pressão que me esmagava. Enquanto isso, minha esposa começou a mostrar sinais de desgaste. Ela dizia que me perdoava, mas era evidente que ainda doía. Às vezes acordava no meio da noite e a encontrava acordada, olhando para o teto, perdida em pensamentos. Eu sabia que dentro dela havia uma batalha entre a vontade de confiar novamente e o medo de que eu a ferisse de novo. Essa dualidade me destruía por dentro. Como eu poderia convencê-la de que nunca mais colocaria nossa vida em risco, se eu mesmo ainda duvidava da minha capacidade de resistir? O terapeuta nos propôs um exercício: relembrar a primeira vez que sentimos que queríamos estar juntos para sempre. Passamos a semana inteira pensando nisso. Quando o dia chegou, ela contou sobre uma viagem que fizemos no início do namoro, quando ficamos presos na chuva e acabamos rindo, encharcados, correndo para nos abrigar. Eu falei sobre a primeira vez que a vi cuidando de mim quando fiquei doente, preparando sopa e assistindo filmes comigo até eu pegar no sono. Ao compartilhar essas memórias, percebi que ainda havia um fio invisível nos unindo, mesmo que frágil. Mas a cada passo em direção à reconciliação, havia também um passo atrás. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstruía com facilidade. Bastava uma noite em que eu demorava a responder uma mensagem ou um dia em que eu parecia distante para que ela revivesse os fantasmas do passado. E de certa forma, eu entendia, afinal, eu também revivia esse fantasma todos os dias. Foi nesse ponto que percebi que a história não era apenas sobre traição, mas sobre redenção. Eu não estava apenas tentando recuperar o amor da minha esposa, mas também tentando recuperar minha própria identidade.
A cada sessão, a cada conversa difícil, eu tinha que encarar não apenas os erros que cometi, mas os padrões de comportamento que me levaram até ali. E no fundo comecei a me perguntar: será que a verdadeira luta não era salvar o casamento, mas salvar a mim mesmo? Conforme os meses passaram, percebi que a terapia não era uma linha reta de progresso, mas uma montanha-russa emocional. Algumas semanas terminavam com esperança renovada. Outras nos deixavam em silêncio amargo, sem saber se estávamos avançando ou apenas prolongando o inevitável. Eu notava como minha esposa carregava as cicatrizes invisíveis daquele episódio. Pequenos detalhes a desencadeavam, uma taça de vinho esquecida na pia. Uma saída com colegas que se estendia além do horário esperado. Até mesmo uma risada mais alta e uma conversa com outra mulher. Tudo parecia lembrar lá da noite em que quase a perdi. No entanto, havia algo em sua persistência que me intrigava. Ela não desistia. Mesmo ferida, mesmo desconfiada, ainda estava ali, sentada ao meu lado em cada sessão, segurando minhas mãos quando as palavras ficavam pesadas demais. Eu me perguntava de onde vinha tanta força. Talvez fosse amor, talvez fosse teimosia, talvez uma mistura dos dois. Enquanto isso, dentro de mim, a luta se intensificava. Eu me perguntava se realmente merecia aquela segunda chance. Às vezes parecia que minha presença apenas prolongava a dor dela. Em outras, eu acreditava que poderíamos sim reescrever nossa história. Esse conflito interno se tornava mais evidente em meus sonhos. Noites em que sonhava com a traição acontecendo, seguidas de manhãs em que acordava ao lado dela, sentindo ao mesmo tempo alívio e vergonha. Foi em uma dessas manhãs que percebi uma mudança sutil. Ao me levantar, ela ainda dormia, e por um instante vi a serenidade em seu rosto. Aquela imagem me fez refletir sobre a vida que estávamos tentando reconstruir. Eu não queria mais ser o homem que vivia na defensiva, com medo de cair de novo. Queria ser alguém digno da confiança dela, mas principalmente digno do respeito de mim mesmo. Na sessão seguinte, tomei coragem e confessei ao terapeuta e a ela algo que nunca tinha dito. Eu acho que o problema não foi só aquela noite. Foi tudo o que me trouxe até ela. A forma como eu negligenciei nossa vida, como busquei validação em lugares errados, eu estava perdido muito antes daquela quase traição. O silêncio após essa fala foi pesado, mas não desconfortável. Ela me olhou com os olhos marejados e disse: talvez esse seja o primeiro passo real. A partir daí, o foco da terapia mudou. Já não falávamos apenas do erro, mas de como eu havia construído, ao longo dos anos, uma identidade que não correspondia ao homem que eu queria ser. Era hora de desconstruir velhos hábitos e criar novos. Comecei a limitar as saídas com colegas, a reduzir o álcool, a estar mais presente nos detalhes do cotidiano. Não era fácil, e muitas vezes parecia insuficiente, mas era um começo. Ainda assim, no fundo, uma pergunta me assombrava. Será que ela realmente conseguiria confiar em mim de novo? Ou será que, apesar de todos os esforços, o fantasma daquela noite sempre estaria entre nós? Com o tempo, percebi que mesmo com todo o esforço, algo permanecia estranho. Minha esposa ainda estava ali, nas sessões. Ainda dizia que queria lutar, mas eu sentia uma distância silenciosa crescendo entre nós. Havia momentos em que ela se distraía olhando para o celular, ou saía para atender ligações que sempre pareciam urgentes demais. Eu queria acreditar que era apenas trabalho, mas a intuição não me deixava em paz. Numa noite, após mais uma sessão de terapia que terminou em silêncio, ela deixou o celular na sala enquanto tomava banho. A tela acendeu com uma notificação. Eu juro que lutei contra a curiosidade, mas depois de tudo que havíamos passado, algo em mim me empurrou a olhar. O nome que apareceu quase me tirou o ar. Era o ex dela, aquele mesmo com quem ela havia terminado anos antes de ficarmos juntos. Meu coração disparou. Abri a conversa e vi uma sequência de mensagens recentes. Nada explícito, mas havia uma intimidade desconfortável, comentários sobre como ela estava se sentindo, sobre a dificuldade de confiar novamente, e até lembranças antigas que os dois compartilhavam. Era como se ela estivesse dividindo com ele aquilo que não conseguia dividir comigo. Quando ela voltou do banho, fingi que não sabia de nada. Mas o peso da descoberta me corroía. Durante dias, observei mais de perto. Mensagens apagadas. Pequenos sorrisos ao ler o celular. Desculpas vagas sobre onde estava indo. A sensação era de que o chão que eu tentava reconstruir já estava cedendo novamente. Na sessão seguinte, eu não aguentei. No meio da conversa com o terapeuta, soltei. Eu sei que você está falando com ele. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Ela regalou os olhos, primeiro em choque, depois em frustração, como se tivesse sido pega em algo que não queria admitir. O terapeuta nos observava em silêncio, esperando que alguém falasse primeiro. Eu continuei, depois de tudo que passamos, depois de todo o meu esforço. Você ainda sente que precisa buscar apoio em alguém do passado? Ela respirou fundo e finalmente respondeu. Eu não estou te traindo, mas eu precisava de alguém que não me lembrasse da dor o tempo todo. Você é ao mesmo tempo a causa e a tentativa de cura dessa ferida, e às vezes eu não aguento. Conversar com ele é como fugir de tudo isso por alguns minutos. As palavras dela foram como facas. Não era traição física, mas era uma quebra de confiança emocional. O terapeuta interveio, tentando transformar a revelação em um ponto de diálogo. Mas eu só conseguia pensar em como, ironicamente, agora éramos dois. Eu, que quase a traí, e ela, que se refugiava no ex. Era como se ambos estivéssemos presos em um ciclo de dor e segredos. Naquela noite, ao deitar ao lado dela, a distância entre nós parecia um oceano. Eu me perguntava se ainda havia como atravessá-lo, ou se no fundo já tínhamos nos perdido para sempre. Depois da descoberta, nada mais parecia igual. O silêncio entre nós, que antes era incômodo, agora se tornava ensurdecedor. Cada olhar dela para o celular era uma punhalada silenciosa. Eu não precisava ver as mensagens para saber que a conexão entre eles continuava. O simples fato de existir já era suficiente para corroer o pouco de confiança que ainda restava. Na terapia, o clima ficou mais pesado. O terapeuta insistia que aquilo deveria ser trabalhado como uma ferida em aberto, mas eu não conseguia parar de pensar como reconstruir algo que estava sendo minado em segredo. Eu me sentia atraído de uma forma diferente daquela que ela havia sentido comigo, mas não menos dolorosa. A diferença é que eu fui interrompido antes de cruzar a linha, enquanto ela escolheu atravessá-la, emocionalmente, sem que eu soubesse. As noites se tornaram longas
Eu já não conseguia dormir profundamente, sempre despertando com a sensação de que havia algo errado. Ela, por sua vez, parecia cada vez mais distante. Os abraços rarearam, as conversas diminuíram e até os momentos de intimidade física se tornaram quase inexistentes. Eu tentava me aproximar, mas ela se fechava em silêncio como se estivesse em outro lugar, talvez em outra companhia, ainda que apenas por mensagens. Em certo ponto, a raiva começou a se misturar com a tristeza. Eu queria confrontá-la de forma definitiva, mas o medo de ouvir dela que já não havia amor me paralisava. Eu me pegava imaginando se ela estava planejando sair de vez, se o contato com o ex era apenas uma preparação para o adeus. O irônico é que, no fundo, eu acreditava que ainda havia amor entre nós, só que soterrado por mágoas, ressentimentos e escolhas ruins de ambos os lados. Foi numa dessas madrugadas insones que decidi escrever novamente no meu diário, mas, dessa vez, não sobre mim. Escrevi sobre ela, sobre nós, sobre como eu via a relação se despedaçando. Coloquei em palavras todo o medo de perdê-la, mas também toda a raiva por sentir que estava sendo mantida em segundo plano. Ao terminar, percebi que talvez aquela fosse a conversa que precisávamos ter. Não no consultório, não com meias palavras, mas frente a frente, sem máscaras. Na manhã seguinte, sentei com ela à mesa do café e disse: se você realmente quer salvar isso, precisa escolher. Não dá pra ter um pé comigo e outro no passado. Ela ficou em silêncio, os olhos fixos na xícara. Foi o silêncio mais longo da minha vida. Eu não sabia se ela estava reunindo coragem pra dizer que ficaria ou que já tinha partido há muito tempo. Ela manteve o olhar fixo na xícara de café como se buscasse ali uma resposta que não vinha. O silêncio era tão denso que parecia preencher todo o ambiente. Finalmente, ela ergueu os olhos, e a expressão em seu rosto misturava cansaço e dor. Eu não sei se consigo escolher agora, disse, com a voz embargada. Parte de mim ainda te ama, mas outra parte ainda está presa ao que ficou no passado. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu esperava resistência, talvez até raiva, mas não a confissão crua de que ela não sabia se ainda me queria por inteiro. Era como se estivéssemos presos em um limbo, incapazes de avançar, mas também sem coragem de desistir. E naquele instante percebi que que me corroía não era apenas a traição emocional, mas a sensação de impotência diante da indecisão dela. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Continuamos a viver sob o mesmo teto, mas era como se habitássemos mundos diferentes. Eu me agarrava às pequenas rotinas, preparar o jantar, assistir a televisão em silêncio, trocar mensagens rápidas sobre contas a pagar. Mas cada gesto era automático, vazio, sem calor. À noite, o espaço entre nós na cama parecia um abismo intransponível. Um dia, decidi sair mais cedo do trabalho e voltei para casa sem avisar. Ao abrir a porta, encontrei-a sentada no sofá, com um celular na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não percebeu minha presença de imediato, e eu ouvi quando ela disse baixinho: eu não sei o que fazer, eu não sei com quem ficar. O coração apertou. Eu sabia exatamente com quem ela estava falando. Ela me viu na porta e congelou. O silêncio mais uma vez tomou conta da sala. Eu não queria que você descobrisse assim, ela murmurou, colocando o celular de lado. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Então me diz agora. Você ainda tá comigo, ou já foi embora há muito tempo? O olhar dela se encheu de lágrimas. Eu não consigo decidir, mas sei que, se continuar assim, vou destruir os dois. E talvez já esteja destruindo. Naquele instante compreendi que a decisão talvez não fosse mais dela menos, mas minha... Porque amar alguém que não sabe se quer ficar é como se prender em uma corda que pode arrebentar a qualquer momento. A questão era, eu teria forças para soltar essa corda, ou continuaria sangrando as mãos até que ela se rompesse sozinha. Naquela noite, depois da revelação dela, fiquei acordado encarando o teto. O dilema pesava como uma âncora no peito. Insistir em um casamento que cambaleava, ou aceitar que talvez a hora de soltar a corda tivesse chegado. As palavras dela ecoavam na minha mente. Parte de mim ainda te ama, mas outra parte está presa ao passado. Eu sabia que, em algum nível, isso significava que eu nunca teria 100% dela ao meu lado. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho para evitar encarar o vazio em casa. Mas era impossível ignorar. Cada mensagem que ela recebia fazia meu estômago se revirar. Cada vez que o celular vibrava, era como se um alarme disparasse dentro de mim. Até que numa noite de sábado, não aguentei mais e decidi sair. Caminhei sem rumo pela cidade, tentando entender onde eu havia me perdido, ou se nós dois tínhamos nos perdido juntos. Enquanto andava, uma lembrança veio à tona. A noite em que pedi ela em casamento. O brilho nos olhos dela, a promessa de um futuro cheio de sonhos, aquela memória me partiu ainda mais, porque me mostrou o quanto havíamos nos distanciado daquilo que já fomos. E ao mesmo tempo despertou uma raiva silenciosa. Será que todo esse tempo tinha sido desperdiçado? No domingo, tomei uma decisão, chamei-a para conversar, mas desta vez não havia espaço para silêncios longos nem respostas evasivas. Eu preciso saber se você está disposta a cortar esse laço com o passado. Não dá para viver de meio termo. Se você não consegue decidir, eu vou decidir por nós. Ela regalou os olhos, surpresa com a firmeza da minha voz. Parecia que pela primeira vez em meses ela via o peso real das consequências. Ela tentou explicar, disse que estava confusa, que não queria me perder, mas também não conseguia se desligar totalmente do ex. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, respirei fundo e disse: então talvez a escolha já esteja feita, porque eu não posso lutar contra um fantasma e contra você ao mesmo tempo. Ela começou a chorar, mas dessa vez eu não tentei abraçá-la. Apenas me levantei e saí para respirar. Pela primeira vez, senti que o controle da situação não estava mais nas mãos dela, mas nas minhas. A pergunta agora era: eu teria coragem de usar esse controle para encerrar de vez a história? Ou ainda restava em mim esperança suficiente para tentar mais uma vez? Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há meses. O peso da indecisão, da culpa e da dúvida parecia ter se transformado em um único pensamento cristalino. Eu precisava terminar. Passei horas ensaiando as palavras, mas no fundo eu sabia que não precisava de um discurso elaborado, apenas da verdade nua e crua. Quando ela chegou em casa, sentei-me diante dela e falei com firmeza. Eu pensei muito sobre tudo isso, sobre o que aconteceu comigo, sobre o que aconteceu com você, e cheguei à conclusão de que não podemos mais continuar. Ela regalou os olhos, confusa. Como assim? Você vai desistir depois de tudo? Respirei fundo. Quando quase cometi meu erro,
foi com alguém totalmente aleatório. Eu tava bêbado, perdido e não havia nenhum afeto, nenhum laço. Foi um vacilo, uma fraqueza momentânea, não tô me desculpando, mas é a verdade. Eu nunca quis nada com aquela pessoa, nunca pensei nela depois, mas você... Fiz uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Você estava conversando com o seu ex. Uma pessoa com quem já teve uma história, sentimentos, lembranças. Isso não é só um deslize, é um vínculo real que você decidiu reabrir. Ela começou a chorar, balbuciando que não passou de mensagens, que nunca aconteceu nada físico, mas eu balancei a cabeça. É exatamente isso que torna tudo mais difícil. Você não estava apenas fugindo de uma noite ruim, estava revisitando algo que já foi importante pra você. E eu não posso competir com um fantasma do passado que você mesma trouxe de volta. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez, não havia mais discussões circulares. Não havia desculpas a serem jogadas de um lado para o outro. Eu tinha tomado a decisão, e a decisão era final. Levantei-me com o coração pesado, mas firme, e disse: eu te amei de verdade, mas não vou continuar lutando por alguém que não sabe se quer lutar por mim. Talvez esse seja o último gesto de respeito que ainda posso te dar. Te deixar livre para escolher o que realmente deseja, mesmo que isso não me inclua. Ela não respondeu. Ficou apenas sentada, chorando em silêncio, enquanto eu pegava minhas coisas. Ao fechar a porta atrás de mim, senti uma mistura de dor e alívio. Dor por tudo o que perdemos. Alívio por finalmente entender que entre os dois, eu fui o único que escolheu seguir em frente sem olhar para trás. Saí daquela casa carregando apenas uma mala com roupas e alguns pertences pessoais. O resto ficou para trás, junto com uma década de memórias que agora pareciam pesadas demais para levar comigo. A primeira noite sozinho foi estranha. O silêncio do pequeno apartamento, que aluguei temporariamente, me envolveu como um vazio, mas ao mesmo tempo trouxe uma sensação inesperada, de liberdade. Eu podia respirar sem medo de discussões, sem vigiar cada vibração de um celular que não era meu. Nos dias seguintes, a dor da separação veio em ondas. Ora eu sentia saudade, ora uma fúria surda por ter chegado a esse ponto. Ainda assim, a cada manhã em que acordava sozinho, percebia que estava reconstruindo um pedaço de mim que havia sido soterrado pelos anos de desgaste. Voltei a correr no parque, reencontrei amigos que tinha afastado e até comecei a escrever mais, registrando não apenas a dor, mas também os pequenos avanços. Minha esposa, agora ex, menos me procurou algumas vezes. Mensagens curtas, algumas pedindo desculpas, outras tentando marcar encontros para conversar. Eu não respondi de imediato. Precisava de distância, de silêncio, de tempo para assimilar. Quando finalmente aceitei encontrar lá, percebi que ela estava abatida, com olheiras profundas e um olhar perdido. Eu não achei que você realmente fosse embora, ela disse, quase num sussurro. Achei que, como sempre, a gente acabaria voltando. Respondi com calma, mas firmeza. Dessa vez não havia mais volta. Porque eu percebi que, no fundo, você não estava mais aqui comigo há muito tempo. Talvez nem você tenha notado, mas aquela conexão já tinha se quebrado. Ela chorou, tentou me convencer de que poderíamos recomeçar, mas eu não cedi. Eu já tinha feito minha escolha. A separação formal não foi fácil, cheia de papéis, advogados e discussões sobre o que ficaria para cada um. Mas dentro de mim havia uma clareza que me mantinha firme. Pela primeira vez, eu senti que não estava apenas reagindo aos erros do passado, estava construindo algo novo para mim mesmo. Conforme os meses passaram, percebi que a vida após o fim não era o vazio que eu temia, mas sim um espaço para recomeçar. Aos poucos, comecei a enxergar possibilidades, novas amizades, novas paixões, novos caminhos, e entendi que, embora aquela história tivesse me marcado profundamente, ela não definiria quem eu seria daqui pra frente. Eu não era apenas um homem que quase traiu, ou um marido que foi traído emocionalmente. Eu era alguém que finalmente teve coragem de soltar a corda e escolher a si mesmo. Meses depois da separação, sentado em um banco do parque onde tantas vezes corria para espairecer, percebi que a vida tinha seguido seu curso. Eu também havia seguido. A dor ainda existia, mas agora era mais suave, como uma cicatriz que não dói. Mas lembra, foi nesse silêncio, cercado pelo vento frio da manhã, que a reflexão mais dura me atingiu. Talvez, se eu não tivesse cometido aquela primeira besteira, ainda estaríamos juntos. Não me enganei pensando que tudo foi culpa dela ou apenas minha. A verdade é que ambos alimentamos o desgaste de maneiras diferentes, mas a fagulha que acendeu a chama da desconfiança foi minha. Eu sempre critiquei homens que caíam em tentação, e no entanto, quase fui um deles. Esse quase destruiu a confiança dela. Abriu fissuras que jamais conseguimos fechar. E quando descobri sobre o ex, percebi que ela também buscava em outro lugar aquilo que já não encontrava em mim. Amadurecer, descobrir, é aceitar que nossas ações têm consequências que nem sempre conseguimos controlar depois. Eu não queria perder aquele casamento, mas também não soube prisar valor no momento certo. Hoje, ao olhar para trás, compreendo que algumas quedas não servem para nos punir, mas para nos ensinar. E o que aprendi é simples. Confiança é um fio delicado. E quando se rompe, mesmo que seja por um quase... O trabalho para restaurar lá pode ser maior do que o amor suporta. Sigo em frente, mais consciente de quem sou e do que quero ser. Não carrego apenas o peso da culpa, mas também a lição de nunca mais me colocar em uma situação que possa destruir aquilo que valorizo. Se um dia eu amar de novo, será com a certeza de que respeito e lealdade não são apenas promessas, mas escolhas diárias. Escolhas que, agora, sei que preciso fazer sem hesitação. Talvez se eu tivesse feito isso desde o início, ela ainda estaria aqui. Mas, ao mesmo tempo, talvez essa história tenha terminado justamente para que eu aprendesse o que jamais poderia ser ensinado de outra forma. E você acha que um quase pode ser suficiente para destruir uma relação? Deixe sua opinião nos comentários. Curta este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes que vão mexer com você.